Olha só. Rapaz, olha isso aqui. Eu acabei de ler uma notícia muito intrigante. Uma mulher virgem acabou de ficar grávida porque tomou vacina. Uau! Esse negócio de vacina é realmente perigoso. E eu, que sou um jovem da geração Z, não posso deixar de me informar com notícias de credibilidade, não é? Ainda bem que existe o Facebook. Isso aqui a Globo não mostra. Bem, na internet nós encontramos diversas pessoas que bombardeiam suas opiniões sem pensar ao menos se possuem algum conhecimento, algum domínio naquela área específica. A partir do momento onde ganhamos o poder de estarmos em uma plataforma, onde podemos falar o que quisermos, estando longe de quem nos atacamos, nós temos aí o surgimento e o nascimento de diversas pessoas que vêm demonstrando de fato o seu caráter. Em momentos onde todos têm sua opinião e tentam vomitá-las o tempo todo, é essencial nós relembrarmos lá dos gregos, lá de 3 palavrinhas que exemplificam muito bem aquilo que eu quero passar hoje. A primeira dessas palavrinhas é a chamada gnose, que é a especulação, isto é, você está ali em uma limitação específica, você reconhece a sua própria ignorância. A segunda é doxa, isto é, a formulação de uma opinião. Entretanto, não podemos nos satisfazer somente com isso e devemos partir para a terceira categoria, que é a de episteme, que é o conhecimento, a ciência de fato. O único modo de alcançarmos o conhecimento é partindo, então, da ignorância. Partindo do ideal de que você não sabe nada e que você precisa, então, estudar para ter melhor propriedade sobre alguns assuntos específicos. E que seria bastante prepotente você pensar que domina todas as áreas de conhecimento. Eu domino a minha área de ciências humanas, da qual dou aula, e a academia me formou para isso. A academia não me formou para ter o conhecimento da área de engenharia ou coisas do gênero. Eu tenho uma dominação de um conteúdo específico e posso especular sobre outros conteúdos, mas eu identifico qual é o meu local e que existe uma diferença muito grande entre um rigor acadêmico de uma pessoa que conhece uma área específica de conhecimento e o papo de boteco, que é o que nós vemos hoje, onde qualquer pessoa fala sobre qualquer assunto e se julga ser o juiz desse conhecimento específico. Isso me faz lembrar então a reflexão de Sócrates. Na Apologia de Sócrates, um livro extraordinário e muito pequenininho, onde se narra o julgamento e a condenação do Sócrates. E já aproveitando que estamos falando de doxa e episteme, já indico aqui o vídeo do Marcos, onde ele explica muito bem essa ideia da apologia de maneira muito completa. Eu deixo o link na descrição. E o ponto específico da qual eu quero falar é exatamente quando Xenofonte vai até o oráculo de Delfos. O detalhe é que o que está escrito na frente do oráculo de Delfos é exatamente conhece-te a ti mesmo. Algumas pessoas atribuem essa frase a Sócrates, outras a Pitágoras. Não se sabe ao certo quem de fato falou pela primeira vez essa frase. Mas a questão é que quando Xenofonte vai fazer a pergunta ao oráculo sobre quem é o mais sábio de todos os homens que existe, o oráculo responde que é Sócrates. Sócrates, quando descobriu isso, fica revoltado e sai por toda a cidade de Atenas em busca daqueles que são os maiores sábios. E vai conversar então com todos os teóricos, os matemáticos, os médicos e descobre que todos, infelizmente, são dotados de uma arrogância, de uma prepotência, que faz então com que ele seja o único a perceber que está apto a aprender algo novo. Porque todos têm um sistema completamente fechado na cabeça. E a partir disso, eles pensam que sabem. E aquele que tudo sabe já não tem mais nada a aprender, somente a ensinar. Quando Sócrates percebe a sua ignorância, toma consciência da sua limitação, ele então está abrindo a possibilidade de aprender coisas novas. E aí eu sempre me lembro de um exemplo de um vídeo que eu assisti da Viviane Mosé, também deixo na descrição, da qual ela coloca da seguinte maneira: imagine um cara que passou em primeiro lugar na USP em Medicina. Ele tirou a maior nota que todos poderiam tirar no Enem. Ele é o cara que sabe o que ninguém mais sabe. Ele é o rei de todo o conteúdo, mas um conteúdo que é inútil, porque só ele sabe.
Se só ele sabe do que vale o conhecimento deveria ser compartilhado entre todos. E nós percebemos pessoas e até professores dentro da academia que infelizmente pensam que não podem ensinar tudo que sabem, porque um dia esse aluno poderia superá-lo, então tomar o seu lugar, e eles se julgam a partir disso na prepotência de que vão viver para sempre e não levam em consideração de quando ele morrer. O conhecimento morrerá com ele. O Sócrates percebe que, conhecendo a si mesmo, ele sabe que nada sabe. E não sabendo nada, ele está aberto agora a uma gama de conhecimentos infinitas que outras pessoas podem partilhar com ele. O saber técnico em si, ele não valeria muita coisa se você não partir dessa premissa da necessidade de reconhecer a propriedade que outras pessoas têm na sua área específica de conhecimento. E eu falo isso porque eu, pertencendo ao universo da educação, percebo o quanto eu sofro com isso, o quanto a minha categoria sofre com isso. E nós percebemos diversas pessoas hoje que não fazem parte do universo da educação, mas querem opinar o tempo todo. Ninguém nunca chegou a um médico e falou: doutor, por favor, não faça a cirurgia dessa forma, faça dessa. É exatamente o médico, o senhor da sua área de conhecimento. E ninguém o questiona por isso. Entretanto, quando se fala da educação, o tempo todo nós vemos pessoas questionando como o professor deve dar aula, o que ele deve ensinar, como ele deve se portar. E geralmente esses comentários vêm de pessoas que nunca leram Paulo Freire e o atacam o tempo todo, que nunca leram Emílio do Rousseau, que nunca leram Piaget, que nunca leram referencial teórico de conhecimento nenhum na educação e criticam aqueles que têm o conhecimento teórico, que tem uma formação acadêmica e que possuem o conhecimento mais valioso de todos, que é o conhecimento prático, que vivem aquilo todos os dias. Será que não seria uma arrogância? Será que não seria necessário e seria muito mais, então, recomendado nós chamarmos esses professores que possuem toda essa bagagem para que eles nos ensinem a respeito de educação? Pois é.